de primícias, e o programa é Santo dos Santos. Como o pastor Mário tem já falado aos ouvintes, que nosso maior propósito é divulgar o Evangelho genuíno, o Evangelho verdadeiro, e a Palavra de Deus como ela é. E eu propus nessa manhã, nessa tarde já, compartilhar com os irmãos no capítulo 20 do livro do profeta Jeremias. E eu darei um tema, eu já tinha dito que eu já preguei uma certa vez sobre essa mensagem, e vou pregá-la novamente, no capítulo 20, e o tema é o seguinte: as inquietações de um servo vocacionado. Inquietações de um servo vocacionado. Essa é uma palavra, quando eu a li, porque o Espírito Santo ele vai abrindo os seus olhos, te dando entendimento de determinados princípios que Deus usa, e se você não ficar atento, você é um crente comum, um crente comum que não vê nada, não percebe nada, mas à medida que os teus olhos se abrem, tu começas a ver aquilo que Deus executa com a vida dos seus servos. Porque se você não é servo, Deus não faz nada com você não. Porque até para corrigir, Deus só corrige os seus filhos. O resto fica aí seguindo o seu próprio caminho. Jeremias 20, versículo 14 em diante, diz assim, maldito o dia em que nasci. Não seja bendito o dia em que me deu à luz a minha mãe. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo, nasceu-te um filho, alegrando-o com isto grandemente. Seja esse homem como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Ouço ele clamar pela manhã, e ao meio-dia alarido, clamor pela manhã, e ao meio-dia alarido. Por que não me matou Deus no ventre materno? Porque minha mãe não foi minha sepultura, ou não permaneceu grávida perpetuamente? Por que saí do ventre materno, tão somente para ver trabalho e tristeza, e para que os se consumam de vergonha os meus dias? Irmãos, esses versículos, eu tenho certeza que você quase, ou quem sabe, até nunca ouviu se fazer referência a esse texto. Quem sabe você nunca tenha parado para ler essa palavra esse desabafo de um profeta, aquilo que estava no interior do profeta Jeremias, que só ele sabia. Porque algumas pessoas leem os profetas da antiguidade e até julgam que o poder, ou seja, a capacidade, a unção que o Senhor deu a eles de profetizar, o isentavam de ter momentos de angústia, os isentavam de ter momentos de profunda solidão, os isentavam de ter um momento de estar assim acuado, sem saber o que fazer. Irmãos, isso não é verdade. Porque você e eu, pessoas humanas, temos momentos, passamos por situações que muitas vezes a angústia assola a sua existência. Quem sabe você esteja aí agora na sua casa e lá no íntimo da sua alma você tem sentido um profundo, você está se sentindo profundamente abandonado em um isolamento. Você se sente abandonado por Deus e por todos. Se você prestar bem atenção no relato, no que sai do interior de Jeremias, é uma questão profundamente preocupante. Ele diz, maldito o dia em que nasci. Sabe lá o que é isso, irmão? Um profeta
maldizer o dia em que ele nasceu. Mas como é que eu posso perceber e até mesmo entender o que diz a palavra de Deus acerca de Jeremias? Capítulo 1 do livro do profeta Jeremias, o versículo 6 e 7 e o 8, diz assim, ó: Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, um homem que recebe uma revelação desta, que é chamado desde o ventre, que o Jeremias não deveria se considerar uma criança, porque Deus era com ele. Jeremias não deveria se sentir alguém pequeno, incapaz, porque Deus havia posto na boca de Jeremias as suas palavras, irmãos. Então nós aqui não estamos falando de um aventureiro, alguém que acordou de manhã e resolveu ser profeta, não. É alguém que é chamado desde o ventre. Antes mesmo que ele nascesse, Deus o havia chamado, o havia escolhido e colocou sobre a vida dele a palavra na sua boca. Mas, no momento do seu ministério, no momento da sua história ministerial, ele sente um vazio, ele sente um abandono, a ponto de dizer: maldito seja o dia em que eu nasci. Quem sabe você está aí assim, dizendo: Senhor, por que eu vim ao mundo? Senhor, por que é que eu estou vivo em meio a sofrimentos, a tristezas, a decepções, a angústias? Por que, Senhor? Porque às vezes o ser humano nem tem muito isso. É uma autopiedade. Às vezes o ser humano tem aqueles momentos de preservar a sua integridade física, como Elias, da mesma forma, que ao ser ameaçado por Jezabel, ele entra na caverna e o Senhor pergunta: Elias, o que fazes aí? Ele disse para o Senhor: Senhor, olha, estão querendo matar-me, só eu fiquei como profeta e querem tirar minha vida. Só que o Senhor disse: Elias, ainda tem 7.000, meu filho, que não dobraram os seus joelhos a Baal. Elias sente-se ameaçado, Elias se sente acuado e foge e entra numa caverna. Quem sabe o seu estado hoje é um estado você está na caverna emocional. Você tem abandonado um chamado, você tem abandonado uma vocação, você tem abandonado o ministério, você está agora pensando em voltar atrás, em abandonar o Senhor. Só que você não está percebendo que esses questionamentos da existência, esses conflitos existenciais, isso acontece com o ser humano. Talvez você não tenha percebido nem lido isso que nós lemos essa tarde, onde um profeta amaldiçoa o dia em que nasceu. Mas, ao ler o texto do início, quem já leu o livro de Jeremias sabe que ele é um profeta chamado antes de nascer. Sobre a vida dele há a palavra profética, na boca de Jeremias há a palavra profética. Lembre-se, se você não já ouviu esse versículo aqui, ó, Jeremias capítulo 1, versículo 18 e 19. Isso aqui todo mundo conhece. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Mas, irmãos,